E vamos juntos abrir a palavra do Senhor, agora, no Salmo 127. Dando continuidade à nossa série nos estudos dos cânticos de romagem, Salmo 127, cântico de peregrinação de Salomão. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Senhor Deus, mais uma vez, graças te damos, teu povo se encontra aqui reunido, desejoso de aprender da tua palavra. E nós, ó Deus, somos privilegiados porque já tivemos também a oportunidade de cantar louvores ao Senhor, já tivemos a oportunidade de confessar os nossos pecados, as nossas faltas diante de Ti, crendo na Tua piedade, crendo na Tua misericórdia, mas sabemos que o Senhor também tem instruído, tem ensinado o nosso coração. E queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, porque a Tua voz nos torna mais sábios. A Tua voz, ó Deus, nos livra dos maus caminhos, dos maus entendimentos. Queremos que o Senhor trate então conosco, cuide do nosso coração, das feridas da nossa alma e nos leve, ó Deus, a um entendimento melhor do que o Senhor tem como propósito para as nossas vidas, dos padrões que nós temos que observar, dos preceitos que precisam estar em nossa mente, em nosso coração, na nossa caminhada. É o que nós pedimos e confiamos no Senhor, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Você gostaria de ter bom êxito no seu trabalho? Quem não? Não é? Mas qual seria o critério para considerarmos que somos bem-sucedidos, irmãos, nos nossos labores? Você se sente seguro nesse mundo? Desejamos proteger aqueles que nos cercam, não é? O que é que realmente, então, pode nos dar segurança para nós e para os nossos queridos? Eu imagino que todos aqui queiram que as bênçãos do Senhor recaiam sobre seus lares. Acertei de novo? Mas que tipo de concepção nós podemos ter acerca da família? E como enxergar os filhos? E como lidar com eles de uma forma bíblica, de uma forma cristã? Hoje eu gostaria de falar sobre esses três assuntos em perspectiva, porque eles estão unificados nesse salmo. Eu considero que aqui nós temos referências a três das maiores bênçãos que o Senhor nos concede em sua graça e misericórdia. A bênção do trabalho, a bênção da proteção e a bênção da família. Não podemos deixar de reconhecer que essas bênçãos vêm de Deus, todas elas vêm de Deus. E diante dessas coisas, louvá-lo e desde já agradecê-lo. Mas mais do que isso, irmãos, um princípio importante aqui. Aquilo que nós recebemos das mãos de Deus deve voltar para Ele em forma de serviço e em forma de consagração. Aquilo que você produz e o fruto do seu trabalho devem ser oferecidos a Deus. A sua família e os seus filhos devem ser oferecidos a Deus. A sua segurança, a sua proteção tem que ser atribuída a Deus em última instância. Vamos então ao primeiro ponto. Quero falar aqui sobre a bênção do trabalho. Porque há uma compreensão ampla acerca de trabalho no texto, irmãos, de modo que nós não devemos ter em mente apenas uma ocupação laboral assalariada. Eu não estou falando só de trabalho nesse sentido, mas eu estou falando de qualquer tipo de empreendimento, de qualquer tipo de esforço humano, porque o texto engloba estas coisas. Muito embora apontamentos importantes possam ser feitos em relação ao que nós conhecemos como trabalho formal. E talvez a nossa primeira ênfase deva estar justamente no fato de que o trabalho é uma bênção de Deus. As atividades nas quais nós nos ocupamos podem muito bem servir a propósitos bons e nobres, propósitos elevados que Deus colocou no nosso coração.
Instituído desde a criação do mundo, antes mesmo do pecado, quando o Criador determina que o homem deveria cultivar e guardar o jardim, além de necessariamente assumir uma série de prerrogativas, mandatos e responsabilidades, o trabalho legítimo e justo é capaz de promover o bem e é capaz de trazer satisfação. Pela lógica do que encontramos em Gênesis, o trabalho se associa ao conceito de ordem e de organização. O trabalho exalta a Deus, na medida em que reflete as potencialidades, as capacidades, as competências, as habilidades das quais Ele nos dotou. O Senhor nos fez seres inteligentes e capazes de produzir. Mesmo a queda não ocasionou a perda dessa função, diríamos, doxológica, que os esforços humanos devem produzir, porque todo e qualquer esforço que nós fazemos deve servir à glória de Deus. Por isso, para a glória de Deus, por meio do trabalho vem o nosso sustento. Por meio do trabalho, preservamos grande parte da nossa dignidade. Pelo fruto do trabalho, podemos investir, inclusive, no reino. Pelo fruto do trabalho, podemos fazer caridade e ajudar as pessoas. A desobediência de Adão, que se entranhou em nossa natureza desde então, não tornou o trabalho uma maldição, mas o dificultou sobremaneira. Isso, aliás, também pode ser notado no texto, especialmente no versículo 2, porque o versículo 2 traz esta conotação de trabalho suado, pesado, difícil. Mas esse trabalho penoso, complicado, extenuante, nem sempre prazeroso, é uma consequência do afastamento da humanidade dos preceitos do Senhor, da quebra da aliança e da comunhão com Deus. É desse afastamento, irmãos, que surgem, inclusive, as distorções que nós atacamos, como a ganância, ou a exploração alheia, a desonestidade no trato com o outro, a falta de uma consciência mais íntegra, a incredulidade que também nos faz mergulhar no trabalho pelo trabalho, e não no trabalho para um fim proveitoso. A incredulidade que nos faz ter motivações erradas ao fazer algum tipo de investimento maior. Nesse sentido, meus irmãos, podemos afirmar que existe um jeito errado e existe um jeito certo de lidar com o trabalho. E o jeito errado é quando nós tratamos o trabalho como um tipo de Deus que vai solucionar os nossos problemas e crises e que vai nos trazer salvação. Sim, porque nós somos especialistas em buscar redenção fora de Jesus. E até mesmo, curiosamente, nas bênçãos de Jesus. Vejam como, desde pequenos, os pais se preocupam com a atividade profissional que os filhos vão exercer. E eles investem pesado nisso. Mas vejam como, desde crianças, nós ouvimos a pergunta: o que você vai ser quando crescer? Você já ouviu essa pergunta? Você já respondeu essa pergunta uma dezena de vezes? Você já fez essa pergunta para alguém? O que você vai ser quando crescer? Pois é como se o trabalho definisse a nossa identidade e o nosso caráter. Mas a identidade e o caráter do cristão são definidos em Jesus e não em outra coisa. E vejam como muitos também recorrem ao trabalho como algo que tem poder milagroso, curativo, ou que pode saciar a necessidade da alma. E eu digo para vocês, meus irmãos, que o trabalho não faz isso. O trabalho é uma bênção, mas ele não faz isso. Porque quem de fato supre-nos é o Senhor Deus. O trabalho pode ser, aí sim, um mecanismo do Senhor para atingir algumas dessas finalidades. Mas como é que as pessoas pensam? Elas pensam assim: eu vou trabalhar para ganhar muito dinheiro e realizar os meus sonhos. Ou então, eu vou trabalhar para esquecer os meus problemas. Ou então, eu vou me delongar no trabalho para evitar o enfrentamento das batalhas em casa. Ou então, eu vou trabalhar para melhorar a minha autoestima. E o trabalho, então, se torna algo centrado em nós mesmos, se torna algo pequeno, se torna um ídolo, algo menor do que o que ele foi criado para ser. E nesse sentido, meus irmãos, há aqui uma crítica da palavra de Deus.
mostrando que, por vezes, esses esforços acabam se esfacelando no chão. Eles são vãos. Porque nós trocamos Deus por suas bênçãos. Porque nós desejamos mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. O teólogo Tim Challies faz uma excelente reflexão sobre isso, e ele diz que grande parte do vício de trabalhar demais representa um desafio aos limites físicos que Deus, o nosso Criador, impôs sobre nós. Lembre-se, diz ele, de que o Senhor também lançou uma maldição sobre o trabalho, porque sabendo que o homem caído acabaria procurando satisfação máxima em seu trabalho e não no Senhor, Deus embutiu espinhos e abrolhos e também suor do rosto para fazer o homem sair do trabalho e correr em direção a ele. É interessante pensar nisso. Em alguns casos, reparem, todo o nosso tempo vai ser consumido no escritório, no táxi, na loja, na instituição financeira, na clínica, nos plantões, nas horas extras, nas ONGs, nas ações sociais voluntárias, não porque almejamos uma produtividade sadia para cumprir a vocação que Deus nos deu, porque isso estaria certo. Porque nós temos que nos desempenhar com toda a alegria nas vocações que Deus nos deu. Mas às vezes fazemos estas coisas não interessados nisso, mas simplesmente porque nos deixamos vencer pela ansiedade, pelos excessos, pelo extremismo, pelo ativismo e porque apostamos todas as nossas fichas em nós mesmos e naquilo que nós podemos fazer, e não em Deus. Estamos tão preocupados em pagar as nossas contas, estamos tão preocupados em abrir portas para o nosso progresso, estamos tão preocupados em fazer com que os nossos filhos cheguem mais longe do que nós chegamos, que nós nos esquecemos de quem é que cuida de nós, de quem é que cuida do universo, de quem é que cumpre os melhores propósitos para nós e para os nossos filhos. Aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. Um dos momentos mais tocantes para os papais e mamães é observar os seus filhos dormindo. Não é verdade? Até porque quando os filhos estão acordados, eles costumam dar um pouco de trabalho para nós. Eles estão inquietos, eles estão fazendo algumas atividades, gritando e tirando a nossa atenção, a nossa concentração, e nós precisamos então olhar para os filhos o tempo todo. Às vezes eles são irritantes, às vezes eles são desobedientes também. Mas quando eles estão dormindo, apagados, dormindo, os pais os observam. E os observam com ternura. Você olha para os seus filhos na cama ou no berço, e no seu coração você se dispõe a garantir que os seus filhos tenham sempre o que eles precisam. Não é verdade? Pois é isso. Deus nos observa enquanto dormimos, e Ele nos concede e prepara bênçãos com liberalidade e com cuidado paternal, porque Ele nos ama. Nós dependemos mais de Deus do que dos nossos esforços. E essa é uma lição crucial que precisamos aprender. Nós precisamos e dependemos mais do Senhor do que dos esforços que nós fazemos. Esse texto é um lembrete eloquente de que não adianta viver obcecado. Não adianta. O verso 2, com esses verbos todos, indica um sujeito que se esforça com muita intensidade, que se estende em um tipo de trabalho interminável, que geme, que sofre para ganhar o seu pão. Mas o que precisamos ter em vista, irmãos, é que o trabalho que Deus realiza previamente e no curso da nossa existência é anterior e é melhor do que o nosso trabalho. Você deve sempre fazer o melhor que você puder e não confunda as coisas, não estou dizendo o contrário disso. Você deve fazer o melhor que você puder para a glória de Deus. Você deve ser o melhor funcionário, você deve ser o melhor estudante, você deve ser o melhor profissional que você puder. Mas você nunca será mais sábio do que Deus. Você nunca vai se antecipar e chegar antes de Deus, por mais que você corra. E às vezes parece que é isso que a gente quer fazer. A gente quer chegar antes. A gente quer ter o domínio das situações, o controle de todas as coisas. Deus definiu as horas e Deus definiu um ciclo para cada dia e para cada noite que precisam ser respeitados como um sinal de que nós temos limites.
E é isso que nós temos que aprender, irmãos. Nós temos limites. Deus não tem, mas nós temos. Em Isaías, então, 64, verso 4, um texto que foi lido aqui liturgicamente, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. E a questão é, nós confiamos no trabalho que Deus realiza, mais do que no trabalho que nós podemos realizar? E o trabalho que podemos realizar, afinal, é um dom dele. Você espera no Senhor? Gosto muito do que John Piper escreveu certa vez sobre o sono. Citando inclusive esse salmo, ele diz: sono é um lembrete diário da parte de Deus de que nós não somos Deus. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel, mas Israel dormirá. Não somos Deus. Uma vez ao dia, Deus nos envia para a cama como pacientes com uma doença. A doença é a tendência crônica de pensar que estamos no controle e que o nosso trabalho é indispensável. Para nos curar dessa doença, Deus nos transforma em sacos indefesos de areia uma vez ao dia. Quão humilhante ao executivo corporativo autossuficiente ter que entregar todo o seu controle e ficar tão mole como um lactente todo dia. O sono é uma parábola que Deus é Deus e nós somos meros homens. Que Deus cuida do mundo numa boa, enquanto o hemisfério inteiro dorme. O sono é como um disco quebrado que toca a mesma mensagem todos os dias, dizendo: o homem não é soberano, o homem não é soberano, o homem não é soberano. Então, continua ele, não deixe que a lição se perca em você. Deus quer que confiemos nele como o grande trabalhador que nunca se cansa e nunca dorme. Ele não fica impressionado com as nossas noites acordadas e nem quando madrugamos cedo, mas ele se deleita com a confiança tranquila, que lança toda a ansiedade nele e nele dorme. E é isso. Nós sentimos sono porque nós somos limitados. Porque temos limites. Alguns de vocês estão com sono hoje. E é normal. A noite traz o sono, o cansaço, de um expediente que nós já levamos adiante ao longo de todo um dia. Já dizia Davi também, em meio a tantos perigos, em paz me deito e logo pego no sono. Mas aí é uma expressão de confiança em Deus, porque ele diz: porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Sabe o que é que a gente expressa quando a gente deita e não pega no sono, muitas vezes? Ou quando a gente troca o sono pelo trabalho? Falta de confiança naquilo que Deus vai fazer. Isso é um teste para nós. É um teste. Não é verdade, meus irmãos, que nós só estaremos bem se dedicarmos 24 horas por dia ao trabalho formal. Não é verdade que nós só estaremos bem se descansarmos apenas 3 horas por noite. E não é verdade que as coisas só vão funcionar e só darão certo se estivermos à frente de tudo tomando providências. Isso não é verdade. Por mais que nós tentemos nos convencer dessas coisas, nós estaremos bem sim se confiarmos na providência de Deus, no trabalho que Deus realiza e se trabalharmos para Deus em primeiro lugar e não para nós mesmos. Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Interessante que esse edificar a casa relacionado a Deus aqui tem o sentido de causar. E a ideia é ressaltar que se algo foi causado por Deus, aquilo se mantém de pé. Caso contrário, se algo é meramente causado por homens, a estrutura é frágil. É por isso que grande parte do que fazemos na igreja ou como igreja também envolve trabalho, um santo trabalho. O apóstolo Paulo escreve dizendo que nós devemos ser firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. Quando é que o trabalho não é vão? Quando ele é feito em Deus. E essa é a ideia, a conexão do trabalho com Deus. Por isso que também nós entregamos dízimos e ofertas, porque eles correspondem ao fruto do nosso trabalho que vem de Deus e que dedicamos a Ele. Porque se Deus não abençoar, vamos entender isso claramente, meus irmãos, se Deus não abençoar, é inútil. Todo o nosso esforço é inútil.
Dizimistas fiéis e ofertantes já perceberam o princípio que o salmista também aqui coloca. Já sabem que bem mais aventurado é dar do que receber. Já experimentaram a gloriosa verdade de que quanto mais de si mesmos eles estão dispostos a doar, mais enriquecidos e supridos eles serão pelo Deus que deles cuida, porque quem cuida de nós é Deus. E já perceberam que muito maior é a generosidade de Deus sobre nós do que qualquer forma de generosidade que estejamos dispostos a demonstrar. Irmãos, o mesmo autor desse salmo, que é Salomão, no livro de Eclesiastes, traduz de uma forma impressionante essas ideias. E mesmo o conceito de que Deus beneficia os seus amados. Ali Salomão escreve o seguinte, olha só: nada há melhor para o homem do que comer, beber e fazer com que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isso vem das mãos de Deus, pois separado deste, quem é que pode comer e quem é que pode alegrar-se? Separado de Deus, quem é que pode usufruir das coisas boas desse mundo? O trabalho e o fruto do trabalho é uma bênção. A forma como lidamos com ele, nem sempre. Percebem? Há uma grande diferença aqui. Uma coisa é dizer, o trabalho é uma bênção. A maneira como lidamos com o trabalho nem sempre é uma bênção. Nem sempre. Às vezes faz até muito mal, porque nós não gerimos com os conceitos certos. O trabalho é uma bênção quando ele é dirigido e orientado por Deus e para Deus. Quando Deus está conosco e quando estamos com Deus em nosso labor, teremos prazer e satisfação plena. Nada será perdido, tudo terá o seu proveito. Mas é assim que nós temos que considerar, meus irmãos. Se o Senhor abençoar o trabalho das nossas mãos, isto realmente dará frutos. Segunda bênção que nós mencionamos aqui é a bênção da proteção. Esse é o segundo ponto. Vamos falar um pouquinho agora sobre esta proteção que vem de Deus, porque uma outra afirmação importante do Salmo é: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Interessante essa sequência, não é? Se o Senhor não edificar, o trabalho é vão. Se o Senhor não guardar, a vigilância é vã. E tudo aquilo que fizermos sem o favor de Deus é vão e inútil. E isto é colocado aqui para nos humilhar mesmo. O termo agora indica um tipo de vigilância cuidadosa e atenta. Quando diz assim, em vão vigia a sentinela, essa palavra, a maneira como o texto está posto, irmãos, indica uma vigilância que é cuidadosa, que é atenta. É uma ênfase de que por mais hábeis que sejamos e por melhor que seja a nossa habilidade em observar, por mais detalhistas e perfeccionistas que nós sejamos para não deixar nada escapar da nossa vista, se o Senhor não guardar, a nossa vigilância também será inútil. Você tem essa sensação também? De que a gente toma uma série de providências para se proteger, mas se Deus não abençoar, não adianta muito? É essa a noção que o crente tem. Eu creio que podemos levar aqui até mesmo em consideração um pouco do provável contexto em que o Salmo foi escrito e um pouco do contexto de como ele foi utilizado em Israel. E isso é possível porque conhecemos o seu autor, que foi Salomão, e também porque nós já falamos aqui sobre o modo como os salmos de romagem eram usados pelos peregrinos judeus. Sabemos que os israelitas se dirigiam de tempos em tempos a Jerusalém, cantando esses hinos antes, durante e após adentrarem os muros da cidade, alcançarem o templo que ficava no Monte Sião. E inicialmente vamos nos lembrar, irmãos, que Salomão foi rei em Israel por um período longo. Salomão foi rei em Israel por nada menos que 40 anos. E não era um homem comum, portanto, era um rei. Vejam que um rei, especialmente naqueles dias, era alguém com muito poder. Era alguém geralmente muito protegido. Afinal de contas, quem pode ser mais protegido do que uma grande autoridade? Pensando nos aparatos humanos e terrenos, nas tecnologias que nós usamos.
Salomão era, com toda certeza, também alguém muito ocupado. Ainda assim, o testemunho de Salomão é que se o Senhor não edificar a casa e se o Senhor não guardar a cidade, de nada adiantarão os nossos esforços. Talvez se possa associar esse discurso de Salomão com a construção do grande templo de Jerusalém, o templo do Senhor que a ele coube levantar. É possível que ele tivesse em mente a imagem dos trabalhadores edificando a casa de Deus quando elaborou essa frase: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O reinado de Salomão, diferente do reinado do seu antecessor, diferente do reinado de Saul ou de Davi, foi um reinado de muita paz, prosperidade. Um período com essa característica não aconteceu depois que ele foi sucedido no trono. Muito pelo contrário. Quando Salomão termina o seu reinado, entramos no momento da monarquia, no momento histórico da monarquia dividida em Israel. E então há muita turbulência, muito transtorno, muita guerra. E antes de Salomão foi assim, depois de Salomão foi assim. Muitas batalhas. Então, naqueles dias do reinado dele, que foi um reinado de paz e de tranquilidade, sem tantas ameaças, sem tantas guerras que marcaram outros tempos, Salomão pôde refletir que aquilo também vinha de Deus, porque afinal, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Certamente esse salmo também foi lembrado no período do retorno dos judeus da Babilônia, quando a tarefa de restaurar Jerusalém era pesada e os inimigos eram muitos e estavam em derredor. Como se proteger com os muros no chão? Como que uma cidade fica de pé e se protege com os muros derribados? Como se proteger? Como conter o ímpeto dos samaritanos ou dos vizinhos maliciosos? Aliás, irmãos, o templo também tinha que ser reconstruído ali. As armas eram poucas e precárias. O que ficava claro é que aqueles homens que voltaram do exílio e que com certeza tinham familiaridade ou adquiriram mais familiaridade com esse texto, ficava claro para aqueles homens que eles dependiam de Deus. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E por fim podemos pensar nos viajantes que seguiam por longas jornadas com as suas famílias e caravanas, enfrentando todo tipo de apuros. Eles também improvisavam vigias que se revezavam para a proteção dos grupos, mas sabiam que se o Senhor não os guardasse no trajeto, suas diligências fracassariam. A questão é, será que nós sabemos disso, irmãos? Que se o Senhor não nos guardar e não nos abençoar, as nossas diligências vão fracassar? Não interessa o que nós temos em mente, se o que nós temos em mente é a segurança numa dimensão mais ampla ou a segurança numa dimensão mais privativa, a conclusão será a mesma. Deus será sempre imprescindível para garantir a nossa integridade e o nosso bem-estar. E é por isso que nós louvamos a Deus, porque atribuímos a Ele a nossa segurança e a nossa proteção. Eu só estou vivo hoje por causa de Deus, de uma determinação dEle. Você só está no culto hoje vivo também, respirando por uma determinação de Deus. Ele nos guarda, Ele nos protege. Sabemos, por exemplo, que uma das funções mais indispensáveis também, mais nobres de um governante, era e ainda é a segurança da cidade, a segurança do país, a segurança das fronteiras de uma nação. Cabia e ainda cabe aos mandatários fortalecer os seus exércitos, oferecer condições para o treinamento dos seus soldados, estruturar a sua guarnição da melhor maneira, criar obstáculos aos invasores, erguer fortalezas e assim por diante. Nos tempos modernos, nós fazemos uso de muitos instrumentos. Nós temos as nossas câmeras, nós temos os nossos celulares com os números de emergência, nós temos os alarmes, os veículos blindados, as fiscalizações em rodovias e aeroportos, os protocolos que são cumpridos, burocracias, são providências e mais providências. E elas são necessárias, não estamos dizendo que não sejam. Mas mesmo com tudo isso, irmãos, é impressionante pensar que sem que Deus nos proteja, tudo isso será em vão. Tudo isso. Porque estas coisas, esses aparatos todos, aumentam a nossa segurança apenas como causa secundária.
Somente Deus nos protege como causa primária. A causa primária da nossa segurança é Deus. Esses instrumentos só têm valor na medida em que Deus os usa em sua providência para nos beneficiar. Na medida em que Ele nos capacita para criar estas coisas e usar em nosso benefício. Em outras palavras, não é errado você investir em segurança. Você deve investir em segurança. Proteja bem o máximo que você puder. Use as ferramentas para a segurança da sua casa, como também a igreja usa os seus próprios instrumentos de segurança. Você estará correto se você se cercar de todos os cuidados que você puder dispor, mas não se engane pensando que sem Deus essas coisas serão suficientes, porque não serão. E existem provas inúmeras na história da humanidade, no mundo inteiro, de que por mais que os homens tentem, eles não conseguem se resguardar sozinhos. Com Deus, Israel venceu inimigos poderosíssimos, muito mais fortes do que eles. Desobedecendo a Deus, Israel perdeu batalhas que pareciam muito fáceis. Porque com a bênção de Deus o resultado é um, sem a bênção de Deus o resultado é outro. Você tem todo o direito, talvez até o dever, de investir em segurança, mas sem que Deus se coloque efetivamente como seu escudo, por incrível que pareça, você ainda estará flagrantemente desprotegido. No aspecto espiritual, essa realidade é mais notória ainda. A gente pode falar de segurança espiritual? Ok, você tem segurança espiritual? Nós crentes temos segurança, mas a nossa segurança espiritual está em Cristo, não está em nós. Em nós? É uma segurança fracassada, totalmente. A nossa salvação está garantida em Deus. As nossas almas só encontram constância no Senhor. Em Cristo nós estamos pisando em terreno sólido. E é por isso que Jesus afirmou acerca das suas ovelhas: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Você percebe o tamanho da segurança que nós temos? O tamanho da segurança que essas palavras nos dão. Mas é Jesus dizendo: das minhas mãos ninguém arrebata. Nas mãos de Cristo eu tenho segurança. Você é uma ovelha de Jesus, então você está seguro na sua luta contra o mal, na nossa batalha contra o mal. No final da epístola de Judas se diz que Deus é poderoso para nos guardar de tropeços, a fim de que sejamos apresentados com exultação e imaculados diante da glória do Senhor. Você tem medo de se perder? Você tem medo de sucumbir? Isso não acontecerá para o crente, pelo menos não definitivamente. E é por isso também que o Sermão do Monte se encerra com Jesus ensinando que todo aquele que ouve essas suas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu porque ela foi edificada sobre a rocha. Então a nossa segurança está quando nós edificamos sobre a palavra de Deus. Mas se nós não edificamos sobre a palavra de Deus, edificamos sobre a areia, não temos segurança nenhuma. É areia fofa a nossa segurança. Sem estarmos no Senhor. É isso que nos resta. Então onde você está edificando a sua casa? Em que você confia de fato? Na segurança da rocha? Ou na fragilidade da areia? Você ouve as palavras de Jesus e as pratica? Pois então as tempestades e os problemas da vida não irão arrasar as suas esperanças ou alegrias. Isso é segurança. Segurança é estar nas mãos de Deus. Segurança é estar no centro da vontade de Deus. É saber que nada pode nos separar do amor de Cristo. É saber que nenhum ladrão pode roubar e traça nenhuma pode corroer o nosso tesouro que está no céu. Isso é segurança. São coisas que nós não podemos providenciar, percebem? Agora, a segurança na religião humana, o mero conhecimento humano traz informações precisas sobre questões transcendentais. Nossa segurança está na palavra de Deus ou nossa segurança está nas vãs filosofias que esse mundo nos apresenta? Na variedade de pensamentos humanistas, antropocêntricos, a que somos expostos. O que é que nos faz ficar firmes, irmãos, contra as ciladas do diabo? São as nossas armas ou é a armadura de Deus?
Porque o que Paulo diz é que nós temos que nos revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Não são as nossas armas. E é por isso que ali o que é descrito são orações, por exemplo, salvação, perdão e coisas que Deus também nos oferece. Será que nós podemos construir um caminho para Deus? Um caminho que não passe por Jesus Cristo? Isso é vão. É vão. É vão o esforço humano de se chegar a Deus sem Jesus. É vão. Em Babel tentaram construir um caminho próprio. É vão. Não se chega ao céu assim. E quem nos ajudará a resistir às tentações que podem nos destruir, senão o Espírito Santo de Deus? Quantos gurus que nós conhecemos que podem nos aconselhar adequadamente sem o crivo da palavra de Deus? Irmãos, a observância da palavra de Deus, o convívio com o povo de Deus, as orações sinceras são instrumentos que nos protegem das más amizades, das más influências e nos protegem até de nós mesmos. Agora, se a nossa proteção não está em Deus, a nossa proteção não é real, ela simplesmente não existe. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Por último, a bênção da família. Vejam, a partir desse momento, eu vou falar sobre a terceira grande bênção que a gente enxerga aqui. A bênção da família. E esse é o foco que compreende praticamente a metade do Salmo, praticamente a metade do texto, do verso 3 até o verso 5. Nós podemos ver que essa passagem lança grande luz sobre a forma como nós devemos enxergar os filhos e também o papel que eles têm no mundo diante de Deus e diante dos homens. E aqui nós vamos perceber, meus irmãos, de cara, de imediato, que todo esse conceito pós-moderno ocidental, no qual muitas vezes os filhos são indesejáveis ou estão relacionados a problemas e transtornos, precisa se refazer de uma perspectiva bíblica. Pelo menos para os crentes. Ainda que alguém pudesse apontar o grande distanciamento temporal, histórico, cultural do texto em relação a nós, isso não anula os princípios que estão aqui estabelecidos. Primeiro, que os filhos nos são dados como bênção de Deus. Segundo, que em decorrência disso os filhos são muito preciosos. Terceiro, que os filhos pertencem a Deus e o Senhor cumpre propósitos importantes através deles. Quarto, que a chegada dos filhos e a vida ao lado deles traz contentamento, felicidade. Quinto, que é esperado que os filhos também atuem para proteger e amparar os seus pais em momentos de dificuldade. Observem que o texto não deixa dúvidas em nenhum desses pontos. Se não, vejamos, os filhos vêm do Senhor. E quando nós dizemos os filhos vêm do Senhor, alguma discordância? Porque o verso 3 diz, herança do Senhor são os filhos. Herança do Senhor. É uma questão de procedência. Qual é a origem dos filhos? De onde os filhos vêm? De onde todos nós viemos, irmãos? Do Senhor. Do Senhor. Nós já dissemos aqui que é Deus quem nos concede o trabalho, é Deus quem nos abençoa nas nossas tarefas. Já dissemos aqui que é Deus quem nos protege e nos guarda. Agora estamos dizendo que é Deus que nos concede família. E é Deus quem nos agracia com filhos. E que a vida é um dom de Deus, é uma doação de Deus. É Deus quem forma os bebês no ventre materno. É Deus que faz com que eles se desenvolvam, nasçam, cresçam. Que os filhos são preciosos se deduz facilmente das palavras herança e galardão. Reparem, olhem para o texto fala de herança. O texto fala de recompensa ou de galardão, não é? Ou seja, os filhos são sinônimo de riqueza. Herança e galardão dizem respeito a dádivas que nós podemos usufruir e nas quais nós temos prazer. Os filhos são de Deus, nunca se esqueçam disso. Os filhos pertencem a Deus, mas o Senhor nos faz herdá-los por um momento. De modo que tê-los conosco é como um presente especial e muito valioso. Mas como toda herança, os filhos nós os teremos por algum tempo. Porque a herança tem essa característica, né? A herança passa pela mão. Mas ela não fica na sua mão para sempre. Ela passa por você.
Os filhos são ainda chamados de fruto do ventre. É como se eles fossem o resultado de uma colheita que traz alegria e satisfação. Daí o texto também compara os filhos com flechas nas mãos do guerreiro, uma série de imagens. As flechas eram armas muito usadas no campo de batalha dos tempos antigos. Portanto, o texto faz uma referência a uma antiga prática e gesto, quando um guerreiro, no campo de batalha, ou no momento posterior a uma guerra, poderia segurar uma flecha, a flecha do inimigo na sua mão, e erguê-la como um símbolo de força, proeza e realização. Pais crentes certamente anseiam em ter os seus filhos assim, como uma luz para as suas vidas, algo a ser comemorado, celebrado, uma vitória, uma conquista. É como os filhos são desenhados aqui no texto. E essa é a imagem que sobressai. Veja, todo pai gosta de chamar a atenção e sente prazer em reivindicar um filho que lhe traga honra. Não é assim? Todo pai gosta de... É meu filho. Se o filho traz honra, se a filha traz alegria, essa é a minha filha. Não é? Diz o pai orgulhoso. Todo pai reivindica um filho que lhe traz honra. Mas você já ouviu aquele ditado popular que as pessoas usam para muitas coisas e que diz que quando o filho é bonito, muita gente quer reivindicar a paternidade, né? Quando o filho é feio, ninguém quer ser o pai da criança? Já viram isso? E essas coisas são usadas para falar sobre ideias, sobre uma série de coisas, né? Quem é o pai dessa ideia? Ninguém quer ser. Se a ideia é feinha, se deu errado, todo mundo sai fora, né? É mais ou menos essa lógica. Agora, veja, esse comparativo das flechas do guerreiro com os filhos mostra um pouco desse sentido. Quer dizer, os pais frequentemente se orgulham e exibem os filhos como um trunfo. É um símbolo de um trunfo. Mas mais importante do que os filhos trazerem glórias aos pais é que eles estejam nas mãos de Deus para cumprir a missão que o Senhor tem para eles. Que os filhos não queiram satisfazer a si mesmos, que eles não se contentem em meramente satisfazer os pais também, mas que eles desejem de coração satisfazer a vontade do Senhor. No somatório de tudo isso que está sendo dito, é claro que a perspectiva de filhos deve nos trazer felicidade, tanto que o salmista diz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz aqui significa alguém altamente favorecido pela graça de Deus. Se fôssemos traduzir esse texto para o grego, usaríamos aquela palavrinha bem-aventurado, né? Essa a ideia, que também aparece, na verdade, nos textos do Antigo Testamento, mas é essa lógica, né? De que é alguém altamente favorecido pela graça de Deus. A aljava era um artefato que ficava pendurado sobre as costas do guerreiro, ligado a uma espécie de alça que permitia a guarda e o manejo das flechas. Creio que todo mundo sabe o que é. Mas é um compartimento, né, para guardar as lanças, as flechas. E é uma linda imagem. É uma imagem bonita, até porque, por um bom período de tempo, nós levamos os nossos filhos conosco. E isso é muito bom. Podemos até dizer que levamos os filhos nas costas. Não é? Também. Até que um dia eles se distanciarão em alguma medida. E o mais importante é que eles contem sempre com a graça de Deus. A parte final do Salmo diz, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E a referência agora é ao lugar onde os juízes julgavam as causas das pessoas. Importante dizer que no original hebraico o texto indica que são os filhos e não exatamente os pais em um primeiro plano que serão expostos e serão em tese ou poderiam ser objeto de vergonha em algum pleito. Porque antes da vergonha chegar no pai, ela atinge o filho mau, nesse sentido. Mas se os filhos forem bênção nas mãos de Deus, eles terão condições de enfrentar inimigos no tribunal. Aqui, um enfrentamento verbal, ou seja, eles terão condições de argumentar, articular, fazer a defesa de uma causa ou pleito com voz forte, relevante para eles próprios e para a sua família. Talvez envolva ainda outras conotações de defesa. Então, os pais
Tem em seus filhos uma alegria e uma esperança de que eles vão honrar a fé e a instrução que receberam e vão defender o que é justo e útil para os seus e até para a comunidade. Nesse sentido, os pais também investem na formação dos seus filhos. Não exatamente para obter algo em troca, mas para que os seus filhos não sejam imprestáveis, e sim que sejam valorosos e bem-sucedidos no que é proveitoso. Não é difícil imaginar, irmãos, que essas ocasiões mencionadas no texto envolviam disputas e eram ocasiões repletas de tensões. E filhos sábios, com uma boa palavra, com coragem, com virtudes, era algo que contava muito naquela conjuntura. Isso gerava vantagem no antigo Oriente Médio. Ter filhos e filhos que fossem caracterizados dessa maneira. Aliás, essa é uma conclusão que até hoje pode ser tirada, guardadas as devidas proporções e considerando condições similares, se elas se repetirem minimamente. Por exemplo, em países em que talvez haja guerras civis, ou em regiões onde o trabalho braçal precisa ser muito mais empregado, ou em contextos de ameaça e crise, muitos podem entender que ter filhos é até uma questão de sobrevivência, algo propício que é interpretado facilmente como uma bênção. Entretanto, mesmo em contextos mais parecidos com o nosso, é fato que os filhos da aliança são e sempre serão bênção para o mundo, irmãos. Os filhos mantêm a santa semente de Deus na terra. São bênção para os pais na velhice ou na debilidade, quando eles estão mais lentos ou precisando de assistência, pelo menos deveriam. Filhos tementes a Deus geram alternativas, geram engajamento, mais inteligência agregada em favor da família. São cabeças pensantes que vão se somar a propósitos nobres ou corretos que uma família tenha. Isso é especialmente notado quando os pais têm filhos ainda mais jovens. Não é? O verso 4 diz assim: como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. A lógica aqui é que quando os pais têm filhos ainda jovens, ainda na sua juventude, não tanto numa fase de maior maturidade, né, ou idade, isso vai propiciar, muito possivelmente, uma convivência maior dos pais com os filhos. E no futuro, quando os pais ficarem mais fracos, os filhos serão maduros e, ao mesmo tempo, vigorosos para fazer o que deles se espera. E os pais ainda terão tempo e prazer de ver os seus filhos se desenvolvendo, crescendo e fazendo diferença no mundo. Essa é a imagem que é traçada aqui. Diante de tudo isso, me permitam alguns conselhos importantes que eu gostaria de trazer, primeiro aos pais e depois aos filhos, ok? Então, acho que o texto abre uma janela importante para isso e quero usar esse espaço, então, para aconselhar, considerando que nós temos também alguns irmãos, algumas irmãs, não é, esperando seus primeiros filhos aqui na nossa igreja, algumas irmãs grávidas. Isso é uma coisa muito boa, é bênção, é sinal da bênção de Deus, é alegria, certamente, para nós todos, mas vamos aqui pensar em algumas questões, irmãos, que eu considero que são apropriadas e alguns conselhos. Primeiro, pais, antes de qualquer coisa, tenham a consciência de onde seus filhos vêm. Tenham a consciência de onde seus filhos vêm. Isso é fundamental, mas infelizmente muitos se esquecem dessa verdade. Os nossos filhos são do Senhor. Nem sempre estaremos próximos dos nossos filhos, mas Deus certamente poderá estar com eles em todos os momentos. Mais do que isso, a melhor coisa que vocês podem oferecer aos seus filhos é uma vida com Deus. Esse é certamente o maior bem que você deve buscar. Portanto, louvem a Deus em família, incutam nos filhos o amor e o temor do Senhor. Segundo lugar, ligado a essa consciência, enquanto vocês podem e enquanto os filhos estão sob a sua tutela, sob a sua guarda, consagrem seus filhos a Deus sem demora. Não relutem em batizá-los, não deixem de trazê-los à igreja, falem de Deus, como a Bíblia diz para fazer, ao deitar, ao levantar, ao comer e andando pelo caminho. Isso é um privilégio, aproveita a oportunidade e o tempo que você tem para isso. Terceiro, trabalhem
para que os seus filhos desenvolvam o potencial deles e façam o que é justo e reto. Não os provoquem a ira, mas os criem na disciplina e na admoestação do Senhor. Precisamos ter em mente qual é a vontade de Deus para a vida dos seus servos desde a mais tenra idade. Mas para isso nós precisamos também nos dedicar como crentes. Se não conhecermos nós próprios a palavra do Senhor, não conseguiremos transmitir os preceitos bíblicos elementares tão necessários aos nossos filhos. E isso é muito sério, porque só o pai, só a mãe, só o responsável que cria pode fazer isso em um nível mais intenso, mais cotidiano e mais intimista. Não tem como. Está nas nossas mãos. O privilégio de ser pai, o privilégio de ser mãe, traz uma grande responsabilidade também. E essa responsabilidade bem cumprida traz uma grande satisfação também. Uma grande alegria. Muitos pais só se preocupam em como os filhos vão progredir nos estudos e na carreira. Esse é um problema. Só se preocupam em proporcionar aos filhos algum grau de conforto e estabilidade. Ficam tão preocupados em não magoar os filhos que já deixaram há muito tempo de corrigi-los. E alguns não somente não os corrigem, como os encorajam no erro, porque há muitos pais que simplesmente não estão eles próprios comprometidos com os preceitos de Deus. O paradoxo curioso é que, se por um momento os pais entendessem que devem priorizar a Deus na educação dos seus filhos, eles estariam criando um sistema no qual os filhos podem saudavelmente progredir em todo o resto. Os filhos serão melhores estudantes, melhores profissionais, entenderão melhor a vocação que lhes foi dada, exercerão seus dons espirituais, serão melhores cidadãos, se casarão melhor, farão melhores escolhas, serão mais econômicos, serão mais responsáveis, mais maduros, se eles tiverem compromisso com Deus. Então, mira no compromisso com Deus, porque todo o resto vai ser uma decorrência natural disso. Trabalhem para que os seus filhos tenham Jesus Cristo como interesse central. Porque a partir desse ponto central crescerá uma espiral que irradiará a bênção para todas as áreas da vida. Não transmita a seus filhos de forma explícita ou tácita que Deus dispõe apenas de uma fatia da nossa vida, de um fragmento, de um pedaço do nosso tempo, da nossa atenção. Não. Deus é a coisa central e mais importante. Você quer que os seus filhos acertem, então, o caminho, o alvo? Comece você mesmo acertando. Comece você mesmo acertando. Aproveitem, em quarto lugar, aproveitem bem as oportunidades com os filhos, especialmente o período da infância. A transição também da infância para a juventude. Enquanto a fase adulta não chega, invista tempo, esteja mais próximo dos seus filhos. Se o tempo for mal gerido no estágio de formação deles, o prejuízo será enorme e poderá ser irrecuperável. Em muitas famílias, os pais ficam completamente alienados dos filhos. E os filhos totalmente distantes dos pais. É como se eles vivessem vidas paralelas. Paralelas. E eu sei que podem existir vários complicadores, mas nós precisamos administrar isso, irmãos. Nós precisamos administrar isso. Dependendo do ramo que você atua, talvez você possa levar o seu filho para o trabalho alguns dias. Não é o ideal, mas talvez. Talvez você consiga chegar mais cedo em casa alguns dias. Talvez você consiga acompanhar os seus filhos para a escola ou em certos deslocamentos. Talvez você consiga almoçar com seus filhos de vez em quando. Talvez você consiga um intervalo para um lazer com eles. Talvez você consiga colocá-los para dormir pelo menos ou conversar com eles 1, 2 horas por dia. Mas precisamos fazer isso. Não dá para consumir a vida com tantas outras coisas e esquecer de algo tão necessário e tão importante para você, para a sua família e para a igreja de Deus. Tempo de qualidade com os filhos. Aos jovens casais, em quinto lugar, eu diria também, considerem a alternativa de ter filhos ainda jovens. Isso pode ser muito bom. Sendo vocês saudáveis, podendo ter filhos, rejeitem a opção autocentrada de não tê-los, em hipótese alguma. Os cristãos têm uma missão no mundo, e essa missão passa pela geração de filhos do pacto que promovam diferença em prol do reino de Deus. Desde o começo, os filhos dos crentes mantêm a santa semente ativa na terra, o que será verdade até que Jesus volte. Lembrem-se disso.
Em sexto lugar, rejeitem também a concepção pós-moderna de que os filhos representam atraso ou transtornos. A bênção de Deus envolve a geração de filhos e descendentes e também a adoção de filhos, como bem demonstra a Escritura, promessa feita a Abraão, as palavras de Pedro, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos, para todos aqueles que estão longe, para todos aqueles a quem o Senhor Deus chamar. Ainda aos jovens casais recomendo que conversem com crentes maduros na fé, que já tiveram filhos, que podem falar melhor a respeito da beleza, da paternidade, da maternidade. Finalmente, uma palavra geral a todos os pais: orem por seus filhos. E isso pode ser feito em qualquer época, desde quando eles estão no ventre materno até o momento em que eles se tornam independentes e assumem vida própria. E, aliás, quando os filhos se tornam adultos, saem de casa, vão lidar com as próprias questões, vamos perceber, irmãos, que já não temos mais muito o que fazer como pais. Quando os filhos vão embora, não tem mais muito o que fazer, a não ser, e isso não é insignificante, orar por eles, aconselhá-los, ajudá-los com algumas restrições que talvez eles possam precisar. Há um momento em que vai ser necessário confiar no caminho que Deus traçou para eles. Confiar que o caráter deles foi forjado em uma longa trajetória e que eles vão levar em consideração tudo que os seus pais fizeram. Você estará muito mais limitado como pai e mãe do que em outras fases da vida dos seus filhos, mas poderá sempre interceder para que Deus seja misericordioso e mantenha a sua bondosa mão estendida para eles. Aos filhos, eu preciso também dizer algumas coisas para encerrar. Já que eu falei para os pais, vou falar algumas coisas para os filhos também. Primeiro, você que ainda tem pais, lembre-se da sua identidade como crente. Antes mesmo de serem filhos de seus progenitores terrenos, vocês são filhos de Deus. Então, hajam como filhos de Deus. Nunca é demais lembrar o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a terra que o Senhor teu Deus te dá. Por isso, em segundo lugar, honrem seus pais, inclusive para que eles sejam levados a valorizá-los ainda mais na condição de filhos. Para que eles falem de você aos outros, dando bom testemunho, com alegria e satisfação. Para que eles não sejam envergonhados ou constrangidos com eventuais atitudes. E mais do que isso, para que os seus pais sejam capazes de agradecer a Deus com muito mais ênfase pela vida de vocês e pelos frutos que vocês dão, porque isso também é bênção. Quando você é bênção para a sua família, quando você é bênção para os seus pais, você está glorificando a Deus. Não ofereçam, em terceiro lugar, resistência aos seus pais quando eles estiverem cumprindo o dever sagrado de zelar pela vida espiritual de vocês. E aí eu estou falando especialmente para os filhos mais jovens, eu estou falando para os adolescentes, eu estou falando para as crianças, eu estou falando para os jovens que ainda estão com os seus pais. O mínimo que você pode fazer é ouvir, respeitar e considerar o que eles têm a dizer. Em quarto lugar, sabendo que os seus pais têm propósitos legítimos para a sua vida, haja de forma consciente para alcançar desígnios convenientes. Se você sabe que os seus pais têm em vista algo bom para você, pense nisso com toda a consideração. Agradeça, seja respeitoso. Você não precisa ser um míssil aleatório que não sabe para onde vai. Você pode ser um míssil teleguiado, com o desejo de agradar a Deus. E a depender da questão, os pais que Deus deu a você. Em quinto lugar, aproveite enquanto você tem os seus pais por perto. E enquanto você os tem nesse mundo. O tempo passa para você também. O tempo passa para nós na convivência com os nossos filhos, mas o tempo passa para nós também, que somos filhos e temos os nossos pais ainda vivos. Não fique preso em suas coisas, no mundo paralelo, no seu smartphone, na novidade de algumas amizades que surgem, porque enquanto algumas pessoas estão surgindo de repente na sua vida, desde o início você teve os seus pais por perto, ou pelo menos dispostos a te ajudar. E certamente há muito mais garantia de que você os terá sempre, diferente do que se pode dizer de outros. Então não despreze, não menospreze seus pais, não se distancie deles sem um motivo justo, porque você pode se arrepender amargamente. Pelo contrário, em sexto lugar, se é necessário rejeitar o conceito errado de muitos na sociedade atual que consideram os filhos como um estorvo, por outro lado, como filho,
não ceda à tendência odiosa de considerar que os seus pais estão velhos, ultrapassados, eles são retrógrados, não sabem de nada, e a experiência toda que eles têm também não serve. Isso é tolice. Pesada tolice. Ampare seus pais na dificuldade. É dever dos filhos olhar pelos seus pais, zelar deles na velhice, doença, aflição, que possa decorrer de alguma vulnerabilidade. Por fim, ore também por seus pais. Você, filho, ore por seus pais. Eles também se equivocam. Eles também são pecadores, se equivocam muito. Eles também precisam de Deus. Talvez eles também precisem ter o coração quebrantado. Do mesmo jeito que há pais que sofrem com os filhos quando eles vivem no pecado, quando eles se desviam de Deus, geralmente é assim que a gente pensa, né? É um pai crente sofrendo porque o filho está afastado dos caminhos do Senhor, mas eu sei que filhos sofrem, há filhos que sofrem porque os seus pais também fizeram essa escolha, vivem longe de Deus, estão com o coração endurecido e precisam se arrepender. Então orem por isso também. Orem pelo progresso espiritual. Peça a Deus que abençoe os seus pais, que os faça enxergar a verdade, que os ajude, que seja benevolente com eles. Isso também é nosso dever como filho. Que Deus abençoe, então, irmãos, o trabalho das nossas mãos. Que Deus proteja e mantenha em segurança a nossa vida e a vida daqueles que nos cercam. Que o Senhor abençoe a nossa família, que Deus abençoe os nossos filhos, que Deus abençoe os nossos pais. Esses são os nossos rogos. Nós o fazemos em nome do Filho amado de Deus, Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.